Será mesmo que a gente tem que obedecer aos nossos tios? Às vezes eu tenho vontade de fazer o que eu quero e não o que eles me ensinam. Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos ao encontro de hoje. E hoje nós vamos conhecer uma história lindíssima, criança. É de um menino pequenino que foi cuidado, educado e discipulado pelos seus tios. Isso mesmo, criança! Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Fica ligadinho aí, crianças! E antes da gente contar essa história, a gente vai fazer uma oração. Uma oração? Sim! E pede para a mamãe e o papai, crianças, compartilhar esse vídeo, dá um like aí para que a gente possa mesmo chegar no coração de outras crianças. Vamos orar? Vamos lá, criança, vamos fazer uma oração antes de começar a nossa história? 5 dedinhos nessa mão, mais 5 dedinhos nessa outra mão. Vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e fazer a oração. Vamos lá? Papai, muito obrigada, Senhor, que o nosso encontro hoje seja assim, Pai, de aprendizado, que nós possamos mesmo aprender, Pai, sobre o discipulado, sobre o quanto é bom a gente conhecer a palavra do Senhor, Papai. Esteja iluminando todos nós, em nome de Jesus. Amém! Crianças, o que será que temos na nossa caixa divertida hoje? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, uma coroa! Na história de hoje nós vamos aprender sobre um rei. E os reis também tinham que aprender, não é mesmo? Eles tinham que aprender. Então, um pergaminho, crianças, olha! Naquela época as crianças aprendiam, dentro desses pergaminhos haviam várias coisas que eles aprendiam, estudos, coisas muito importantes. E o rei de hoje foi ensinado, instruído, discipulado pelos seus tios. Então, fica ligadinho e você aí, tem sido discipulado, tem aprendido, tem estudado com quem cuida de você? Eu espero que sim, que Deus te abençoe. Oi, tia. Que bom que você está aqui. O que você acha da gente fazer aquele nosso tempo com Deus agora? Estudar a Bíblia? Topa? Topo, acho muito legal esse momento. A gente aprende bastante sobre Deus. Então vamos fazer assim. Eu vou pegar minha Bíblia, você pega a sua, que hoje tem uma surpresa muito legal, tá? Tá. Nossa, tia, que roupa é essa? Então, hoje a tia está representando a tia Jeoséba. Que hoje nós vamos aprender uma história da Bíblia que está em 2 Reis, no capítulo 11. Aqui na Bíblia conta a história do rei Acasias. O rei Acasias, ele tinha uma mamãe que se chamava Atalia e tinha uma irmã chamada Jeoséba, que a tia está representando. E era casado com o tio Joiada. Essa era a família que existia ali naquele tempo. Quantos nomes difíceis! E depois, o que aconteceu? Então, vou contar agora. Olha só, o rei Acasias morreu. Quando o rei Acasias morreu, a sua mãe, Atalia, ficou desesperada. Ela queria muito assumir o trono. Então ela logo fez um plano muito ruim. Ela era uma pessoa que tinha um coração muito ruim, ela não entendia os ensinamentos de Deus. E aí ela fez um plano. Qual era o plano? Acabar com todas as pessoas da família real, todos os descendentes. Porque assim, ninguém poderia assumir o trono e ela seria a rainha. Ela assumiria o trono e ficaria ali como rainha. Então ela fez esse plano mal. Ela era muito má. Nossa, a vovó é tão legal, tão amorosa. Nunca imaginei uma avó tão máxima. Coitadinho de Joás, mesmo sendo pequeno, um bebezinho, não seria poupado de uma tragédia tão grande assim na vida. Pois é, mas Deus é maravilhoso. Deus tem planos perfeitos. Deus usou o plano dele na vida de Joás. Olha só, quando a tia Jeoséba ficou sabendo disso, correu para proteger o Joás. Ele ainda era bebê, então ela e o tio Joiada correram e esconderam ele no templo, levou ele para morar no templo com eles, lá escondido, levou a babá também para cuidar dele, e lá ele ficou sendo cuidado e ensinado todos os dias. O seu tio ensinava tudo para ele, ensinava sobre a vida, ensinava sobre a palavra de Deus, e ele foi crescendo ali escondido, protegido por Deus ali no templo. Igual a senhora, né, tia? Sempre me ensinando as coisas boas e certas que eu tenho que fazer.
Isso mesmo, o tio ensinava tudo para ele, ensinava sobre a palavra de Deus, ensinava sobre a vida, foi ensinando ele sobre tudo para que ele crescesse muito sábio e cuidava muito bem dele ali no templo, protegendo ele ali. E ele era o sacerdote que ficava ali cuidando o tempo inteiro, entendeu? Do Joás, ele cuidava das coisas do templo, ele estava sempre ali. Então, tia, mas o que é o sacerdote? Então, ele morava ali no templo, era o sacerdote naquele tempo era como pastor. Só que ele morava na igreja. E aí ele ficava ali no templo, cuidando de todas as coisas do templo. E ele também oferecia sacrifício. Porque antes de Jesus vir e morrer, né, para perdoar os nossos pecados, Jesus foi o nosso sacrifício. O sacerdote tinha que oferecer um sacrifício pelo pecado das pessoas todas as vezes que elas pecassem. E isso é que o sacerdote fazia. Esse era o papel do sacerdote ali. Entendi. Mas será que Joás era obediente? Ou ele ficou revoltado, bravo? Porque ele tinha perdido seus pais e tinha uma avó tão má assim. Não, o Joás, ele entendeu que Deus teve esse plano na vida dele. Ele era muito obediente, ele aprendia tudo que o tio ensinava, fazia tudo direitinho. E olha só, como Deus é maravilhoso. Como ele era muito obediente, ele foi fazendo tudo certinho. Quando ele tinha 7 anos, o tio Joiada falou assim: Joás, agora está na hora de você assumir o trono. Ele era muito sábio. Então você vai ser coroado rei. E aí então o tio Joiada preparou para colocar ele como o rei. Então assim o tio Joiada levou ele, apresentou ele e se tornou rei. Se tornou então assim, o rei Joás. Que legal, tia. E será que ele conseguiu reinar mesmo sendo pequenininho? Sim, e a sua avó ficou muito brava. E ele conseguiu reinar porque ele prestava muita atenção nos ensinamentos do tio, ele já tinha aprendido muita coisa e o tio acompanhava ele, estava sempre ajudando, acompanhando, ensinando, dando uma ajuda para ele no que ele precisasse. Mas ele já tinha aprendido muita coisa, ele já sabia como fazer muitas coisas porque ele aprendeu os ensinamentos com o seu tio. Sabe, quando você estava brincando lá no condomínio uma vez e os seus amigos começaram a falar muita palavra feia, brigar um com o outro, e você não falava igual eles, você não falava palavrão, você não brigava. Por que você fazia assim? Porque a senhora sempre me ensinou que eu não posso, que a gente não pode falar palavrão, porque quem tem Jesus tem a boca limpa. E a gente também não pode ficar falando coisas feias e nem brigando, isso é errado. Exatamente. Então, o Joás, ele teve um tio que ensinou e que ele seguiu os ensinamentos. E você também tem esses ensinamentos, está crescendo, aprendendo cada vez mais. Por isso ele teve sucesso. Depois que ele começou a reinar, ele, mesmo sendo tão pequeno, ele foi crescendo, foi reinando. E ele reinou durante 40 anos e teve um reinado de sucesso muito bom. Ele só não se deu bem quando ele parou de seguir o que seu tio havia ensinado para ele. Quando ele parou de obedecer, aí ele não se deu bem. Mas ele reinou e reinou durante 40 anos, tendo sucesso, sendo bem sucedido no seu reinado. Uau, tia, que legal! Quer dizer que se eu obedecer a senhora e fazer tudo que a senhora me ensina, eu posso ser o presidente? Com certeza, você pode ser o presidente sim. Você pode ser uma pessoa de grande sucesso, você pode ser uma criança que faz a diferença por onde você passar. Porque se você amar a Deus sobre tudo, estudar bastante, ser obediente, você vai ser uma criança de sucesso e um adulto que vai fazer a diferença em todos os lugares. Porque você está seguindo e obedecendo a Deus. Que legal, eu quero ser uma criança de sucesso e muito obediente a Deus. Muito bem, parabéns, você aprendeu direitinho a palavra de hoje. Que você seja como o rei Joás, sempre obediente, que cresça cada vez mais com a palavra de Deus, que você tenha muito sucesso na sua vida. Você é um sobrinho muito amado e muito precioso, que vai ter muito sucesso com Deus. Mas agora, vamos fazer o seguinte? Vamos assistir o encontro do Mini Discípulos, porque vai ensinar mais ainda sobre o rei Joás, tá bom? O povo de Israel morou 400 anos no Egito e terminou como escravo. Deus, através de Moisés, tirou o povo daquele lugar com as 10 pragas e levou para o deserto. Ali não tinha templo, casas, nada, só areia. Deus falou a Moisés como fazer um santuário portátil, pois teriam que se deslocar de um lugar para o outro e isso facilitaria a mudança. Ele se chamaria tabernáculo, ou lugar da habitação. Dentro da tenda, a presença de Deus habitaria e pouquíssimas pessoas poderiam entrar. O povo de Israel era dividido em 12 tribos
e Deus escolheu uma delas para servir ao Senhor. As tribos eram dos descendentes dos 12 filhos de Jacó. A tribo escolhida era a tribo de Levi, e seriam divididos em 2 grupos, sacerdotes e levitas. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de oficiar os cultos e interceder pelo pecado do povo, oferecer sacrifício de animais, ofertas de cereais e incenso. Somente os sacerdotes poderiam falar com Deus. Depois que eles saíam do lugar santo, contavam ao povo o que Deus tinha falado. Os levitas não eram responsáveis pelo cântico. Sua função era auxiliar os sacerdotes. Eles ajudavam quando o povo tinha que mudar de lugar, levando a Arca da Aliança e outros utensílios. Deus especificou até a roupa que os sacerdotes deveriam usar, assim como os levitas. Tudo tinha um objetivo, tinha uma função. Eles viviam na presença de Deus, estudando sua palavra, intercedendo e fazendo sacrifício pelos pecados do povo. Sacerdotes e levitas viviam para cuidar das coisas espirituais, como fazem os pastores e os missionários de hoje. Isso aconteceu até que Salomão construiu um templo em Jerusalém. Com a fixação do templo, a função dos levitas mudou um pouco, mas continuaram a ajudar os sacerdotes. O templo foi destruído pelos babilônicos muitos anos depois, reconstruído durante o Império Persa, e assim continuou até a chegada de Jesus. Quando ele começa a fazer o seu ministério, ele se encontra com uma mulher samaritana. Ela lhe pergunta em que local se deve adorar a Deus. Jesus lhe responde que os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade, e em qualquer lugar. A Bíblia diz também que Deus nos fez sacerdotes. Assim, podemos entrar na presença de Deus para adorar como faziam os sacerdotes. Isso não é incrível? Você pode falar com Deus a hora que quiser, no lugar que desejar. Crianças, chegou o momento do nosso versículo. Eu quero saber aí se você já foi lá no aplicativo da igreja. Tem uma pastinha com mime e lá tem vários jogos para vocês memorizarem o versículo. Mas calma, que antes eu vou ensinar para vocês com algumas mímicas. Tá todo mundo em pé? Então vamos lá. O versículo é assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer, não se desvie dele. Provérbios 22, 6. Crianças, vamos conversar um pouquinho? A tia Eli quer conversar com vocês. É isso mesmo. Você toma decisões sozinho? Não. Sabe por quê? Porque você é pequenino, crianças. Olha aqui. Ah, mas quando você crescer, olha aqui. Tá vendo? Você precisa o quê? Ser discipulado. Mas só grande, tia Eli? Não. Você tem que ser discipulado desde pequenino. Conhecer os caminhos. Isso mesmo, que caminho? Os caminhos de Deus. O que você vai fazer quando você crescer, as suas decisões, para que você não venha se perder no caminho, crianças, isso mesmo. E para outros caminhos que não agrada nem a Deus e nem a você mesmo. Porque às vezes a gente faz coisa que a gente não gosta e isso não tá certo, não é mesmo, crianças? Então, olha aqui que lindo. Quem que nós temos que ter no nosso coração? Jesus, crianças. E você vai crescer com Jesus. Dessa forma, crianças, vocês vão estar sempre felizes e guardados pelo Senhor. Não é mesmo? A tia Eli ama vocês, seus pais amam, eu amo a minha família, assim como você ama a família de vocês. Sabe por quê? Família, é tudo de bom. O discipulado pode transformar o seu mundo e o mundo todo. Malala ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por homens maus que não queriam que ela fosse à escola. Isso aconteceu em 2012, quando ela tinha 15 anos. Esses homens achavam que só os meninos podiam ir estudar e as meninas não podiam.
Seu pai era dono de escola e a incentivou a estudar. Mas os líderes muçulmanos, que eram radicais, eram contra as garotas irem para a escola. Quando Malala tinha 11 anos, o líder religioso da onde ela morava exigiu que as escolas interrompessem as aulas dadas para as meninas por um mês. Ela criou o blog Diário de uma Estudante Paquistanesa para escrever sobre seu amor pelos estudos e as dificuldades vividas no Paquistão. O blog era escrito sob um pseudônimo, Gul Makai, nome de uma heroína paquistanesa. Ela ensinava que as meninas poderiam ir para a escola disfarçadas, sem uniforme. Em poucos meses, descobriram que era Malala que escrevia, e ela foi convidada a dar uma entrevista para TV e jornal. Ela acabou sendo vista em vários países. O ataque a Malala veio logo depois que esses líderes viram que ela se tornara uma líder e eles achavam que outras jovens podiam fazer o mesmo. Eles não queriam as meninas estudando. Eles explodiram várias escolas para meninas e fecharam muitas outras. Malala precisou passar por uma cirurgia e foi transferida para o Reino Unido, onde recebeu tratamento e se recuperou. Ela ficou famosa pelo mundo todo com a frase: um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Malala impactou o mundo com sua coragem em querer estudar. Joás foi um rei que impactou o seu povo, promovendo o aumento das ofertas e fazendo as reformas no templo. Malala foi discipulada pelo seu pai e Joás foi discipulado pelo seu tio. Toda criança que tem um bom discipulador pode transformar o lugar onde vive e transformar o mundo também. Estamos chegando ao final do nosso encontro, mas antes quero desafiar você. Isso mesmo, eu quero que você chame seus pais e converse com eles para saber quem seria o seu tio Joiada e a tia Geozeba, ou o tio G e a tia G. Depois, com a aprovação deles, eu quero que você procure esses seus titios e pergunte para eles se algum dia, quando você precisar, você pode ligar para eles e pedir algum conselho. O terceiro é que você ore por esses tios para que eles sejam sábios e possam te ensinar com sabedoria. E por último, eu quero que você escreva uma cartinha ou faça um desenho muito lindo para esses tios, para que eles sempre lembrem que você os ama e que você precisa ser ensinado, eles precisam ensinar você. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro!